2 Samuel, capítulo 13, hoje nós vamos ser escola bíblica dominical. A gente vai ler bastante. Nós vamos passar bons versículos, ainda que rápido, mas nós vamos passar vários versículos. Como você, acredito, tem os seus heróis na Bíblia, e no Velho Testamento o meu herói é Davi. Eu curto demais esse cara. Esse cara foi um exemplo de vida, ele foi um exemplo de guerreiro, ele foi um exemplo de adorador, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Como pai, foi um cara que deixou a desejar um montão. E eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso. E 2 Samuel, capítulo 13, o verso 12, diz assim: Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Amém. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito e sermos ministrados por ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu li é um texto da vida, da família de Davi, quando Amnon, que era filho de Davi, deseja ter relações sexuais com Tamar, a sua meia-irmã, que era irmã de Absalão. Absalão e Tamar eram filhos de Davi da mesma mãe. Amnon era filho de Davi, porém de uma mãe diferente. Então ele olha para sua meia-irmã e tem desejos, tem atrações sexuais por ela. E ele então finge estar doente, é a história que eu pulei, ele finge estar doente e pede para que ela venha cuidar do seu irmão, e ela então vai cuidar do irmão. E quando ela começa a cuidar dele, ele pula nela e força a ter relações sexuais com ela. E quando ele força e ela se dá conta de que ele está forçando ter relações sexuais com ela, ela diz assim: não, para, não faz assim. Não faça isso, meu irmão, não faça tal loucura. E ela diz: não se faz assim em Israel. Lá fora, os outros povos, as outras crenças, eles agem dessas loucuragens, eles fazem essas coisas doidas, mas nós não. Nós somos pessoas tementes a Deus, nós não fazemos tal loucura, não faça tal coisa. Ele não ouve, a Bíblia diz que ele estava cheio de amor por ela. Ele força, tem relações sexuais com ela, e depois que passa aquela paixão, a Bíblia diz que ele tem nojo, ele tem asco dela, e ele a repudia. E quando ele a repudia, ela diz assim: não, agora não. Agora que você me possuiu, case comigo, me tome por esposa. Essa segunda coisa que você vai... A primeira já foi terrível, foi uma loucura de você forçar a ter relações comigo. Agora, não me abandone. Não me deixe como uma mulher violada. Assuma, fale com o rei, me assuma como esposa. E ele pede aos servos que joguem ela para fora. E ela é tirada e rasga suas vestes e chora. Absalão descobre isso. O irmão de pai e mãe de Tamar, ele descobre isso e cria todo um alvoroço. E diz no verso 21, ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Verso 22, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem. Ele odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Verso 23. Passados 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou a todos os filhos do rei. E já conta essa história. Davi ficou irado com tudo o que aconteceu. Imagina, você é pai, e não vou entrar nessa questão, mas naquela época, por uma questão cultural, a poligamia existia. A Bíblia no Velho Testamento, ela não trata isso, ela não fala sobre isso, por isso que nós vemos os reis com muitas mulheres e tudo, e era uma cultura de, se você sustenta, tenha as mulheres que você queira ter. Quando Deus decide dar conta disso, decide, cara, vamos botar limites nisso, nós vemos no Novo Testamento ele dizendo: seja homem de uma só mulher. Ele entende isso, né? Quando Deus olha, nós precisamos botar a ordem é essa, acaba com a poligamia, vamos viver assim. Mas naquela época existia, culturalmente existia,
E Davi tinha várias mulheres e, obviamente, filhos com várias. E aí, então, um desses filhos deseja e tem relações sexuais com a meia-irmã. Ele fica indignado, a confusão que dá na família, né? Todo aquele alvoroço que dá na casa de Davi, ele se indigna, mas ele não faz nada. Ele não corrige, ele não vai adiante. E uma das coisas que eu converso com os nossos líderes aqui é aquilo que você tolera, você promove. Aquilo que você permite, você promove. Aquilo que você não corrige, aquilo que você não vai adiante, você, inconscientemente, você está dizendo, tranquilo, isso é permitido. Por mais indignado, por mais difícil que isso possa ser, que você possa se sentir, se você não corrigir, se você não chegar junto, aquilo que você permite, você promove. Absalão estava indignado, e a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. Imagina isso, 2 anos. E Absalão maquinando mal, 2 anos. E ele então convida os filhos do rei, pede ao rei que diga, libera todos os teus filhos para que nós venhamos a sair, vamos caçar, vamos passear. Mas na verdade Absalão, ele estava querendo matar ao seu meio-irmão. Ele tinha programado a matar Amnon. E eles saem, e o rei permite, e eles saem nessa jornada, e ele o faz. Ele mata o seu meio-irmão. E quando voltam a notícia, diz que a notícia que chega a Davi é que todos os seus filhos haviam sido mortos. E aí diz, não, calma. Não morreram todos, mas morreu somente Amnon. E olha o verso 30 do capítulo 13. Indo eles ainda a caminho, chegou a notícia a Davi, segundo o qual Absalão havia matado a todos os filhos do rei, não ficando nenhum deles. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, lançou sobre a terra, e da mesma maneira todos os seus servos. O verso 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse, não pense, meu senhor, que mataram a todos os príncipes, só morreu Amnon. Assim já o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. No dia que Absalão descobriu que a sua irmã havia sido estuprada, no seu coração ele resolveu, eu vou matar esse cara. Eu vou acabar com a vida dele. E ele ficou esperando alguma reação de Davi, que Davi fizesse alguma coisa por 2 anos. E Davi não fez nada. Davi se indignou, Davi se entristeceu, Davi chorou, mas não fez nada. E passaram 2 anos, ele vai e cumpre aquilo que um dia ele disse que faria. E a Bíblia diz no verso 37, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Aimur, rei de Gesur. Mas Davi pranteava a seu filho todos os dias. Absalão fugiu para Gesur e esteve ali 3 anos. Então o rei sentiu saudades de Absalão, pois já tinha consolado acerca da morte de Amnon. Agora são 5 anos, desde do fatídico acontecimento. 5 anos. 2 anos que Absalão esperava que Davi fizesse alguma coisa, e depois 3 anos que ele foge, depois de ele matar o seu irmão, depois de matar Amnon, ele foge e fica escondido por 3 anos, com medo do pai. O capítulo 14 conta uma história interessante, e eu vou pular vários versos, mas Joabe, que era o parceiro de Davi, que era aquele cara que caminhava perto de Davi, ele sabia que o coração de Davi estava triste pelo seu filho estar distante. E ele então convida uma mulher sábia, e diz, você vai contar uma história. Tu vai chegar para o rei, e o rei na época fazia isso, ele era o juiz, ele sentava e julgava a causa de todo mundo. Você vai chegar para ele e vai contar a seguinte história, você tem 2 filhos, um deles mata o outro. E aquele que matou o outro agora está sendo perseguido pelos vizinhos, e todos os vizinhos estão dizendo, dá-me o filho que matou o seu irmão, para que possamos vingar a morte dele. E diga ao rei que ele é o único, porque ela era viúva, diga que ele é o único que pode levar a sua herança adiante, a sua hereditariedade adiante. Pois bem, ela vai e conta a história a Davi. Davi ouve a história dessa mulher. Era uma história, era mentira, mas ele ouve a história dessa mulher, e aí ela diz, meu rei, o que vou fazer? Olha o que Davi responde, no verso 11 do capítulo 14. Disse ela, ora, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. E disse ele, Davi, tão certo como vive o Senhor,
não há de cair no chão nenhum cabelo do teu filho. O rei olha para a mulher e diz, fica tranquilo, eu vou cuidar disso. Ninguém vai tocar no teu filho. Nenhum fio de cabelo vai cair do teu filho. Isso é bem coração de pastor, assim, né? Ele consegue cuidar de todo mundo, mas tem dificuldade de cuidar da sua própria casa. É bem daquele que está ocupado com um bocado de coisa, que tem que resolver problema de todo mundo, que tem que resolver problema de um monte de gente, e era o que Davi fazia. Ele conseguia resolver o problema de todo mundo. O país inteiro, Israel inteiro, chegava para ele e ele resolvia o problema de todo mundo, mas ele estava tendo dificuldade de resolver o problema da sua própria casa. De não conseguir olhar para dentro de casa, de não conseguir ver as coisas dentro da sua própria realidade. Eu lembro um dia, escutando um pastor falar, ele disse, cara, passei o dia, cara, fazendo visita, cansado, e eu fui para tudo quanto é lugar, preguei, ministrei, fiz visita, e era 10 horas da noite, estava voltando para casa bem cansado, torcendo para que os meus filhos já estivessem dormindo, para que eu não tivesse que ainda ter que conversar, ainda ter que fazer. Cheguei em casa, tipo, tomara que esteja todo mundo na cama dormindo. Ele abre a porta, está aquela gurizada ainda fazendo festa. E ele diz, bom, fazer o quê? Ele senta e a esposa faz o prato dele de comida e ele vai comer, vai jantar, já 10 e pouco da noite. E ele comendo e as crianças sentadas ao redor, dizendo, pai, me dá um pedaço, pai, me dá um pedaço, pai, me dá um pedaço. E daqui a pouco ele cansado, indignado, ele disse, eu gritei, mulher, essas crianças não comeram? Essas crianças não jantaram? E ela respondeu, não com o pai. E ele contou que aquilo, cara, calou lá dentro. Porque às vezes nós resolvemos o problema de todo mundo. Nós temos a capacidade de alcançar tudo e todos, mas temos dificuldade de lidar com coisas que acontecem aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que está bem pertinho da gente. Aquilo que demanda um certo esforço, que demanda uma certa habilidade, que demanda um certo interesse, às vezes nós temos dificuldade de dar um passo em direção a isso. Essa mulher olha para o rei e diz, ou Joabe, na verdade, essa é uma história do seu filho. O teu filho está nessa mesma circunstância, ele está atirado. Traz ele de volta, traz ele para casa, traz ele para perto de ti. E Davi, então, comovido, permite que Joabe traga Absalão. E ele diz assim, o verso 21, disse o rei a Joabe, muito bem, farei o que pedes, vai e faze voltar ao jovem Absalão. Mas o verso 24 diz assim, mas disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. E tornou Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Olha que coisa doida. Davi ainda no seu coração estava machucado, no seu coração ainda estava ferido por aquilo que aconteceu. Ele ainda estava machucado pelo seu filho ter matado seu outro filho. Ele ainda tinha dificuldades de receber e aceitar isso, quando ele diz, beleza, traz Absalão de volta. Já eram 5 anos, 2 anos da morte, mais 3 anos exilado, distante, 5 anos desde o fatídico acontecimento. Ele traz de volta, mas diz, mas eu não tenho condições de ver Absalão. Eu ainda não tenho condições de lidar com essa situação. E Absalão vem de volta. E os historiadores dizem que Absalão vem para sua casa, o seu palácio, que ele ficava não muito distante do palácio do rei. E da sua janela, onde Absalão morava, ele via a entrada de Jerusalém e ele via o palácio onde o rei morava. E na entrada de Jerusalém, os portões de Jerusalém, era onde passavam as pessoas para ir ter com o rei. Eram ali que eles entravam e iam ter os seus encontros, era onde eles iam ter as suas conferências com o rei. E o rei as atendia. E ele fica na expectativa de quando será o seu dia, de estar diante do rei, de poder ir conversar com o rei, de poder estar lidando e conversando e, afinal, dando contas de tudo o que aconteceu. Afinal, resolvendo essa problemática que estava entre os dois. E nada acontece. E nada acontece, e nada acontece. Olha o verso 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Imagina isso. Você vem de volta, da onde você estava exilado, havia fugido, você vem de volta e fica na expectativa de encontrar o rei por 2 anos. 2 anos inteiros, e o rei não chama Absalão.
2 anos inteiros, e Davi não chama o seu próprio filho para dizer: filho, vem cá, vamos resolver esse negócio, tem uma pendência entre nós precisamos resolver. E Absalão então faz o seguinte: chama um dos seus servos e pede para colocar fogo nos campos de Joabe. Ele vai lá e coloca fogo nos campos, ele manda conversar com Joabe não responde, ele manda de novo, Joabe não responde, ele bota fogo nos campos de Joabe. Quando botou fogo nos campos de Joabe ficou indignado, foi falar com Absalão: você está maluco, rapaz? Por que você foi colocar fogo no meu campo? Cara, eu precisava falar contigo, te chamei 2 vezes, você não veio, achei uma forma. E aí ele diz: eu quero falar com o rei, eu quero ter audiência com o rei, mas ele não me recebe. Escuta, olha o verso 32. Respondeu-lhe Absalão a Joabe: olha, enviei a ti dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Assim Joabe foi ao rei e disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou a Absalão e lhe entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Ponto. Ele diz: o rei precisa me ver, ele precisa lidar com isso, e se eu tiver que morrer, que morra, mas que ele lide com essa situação, que ele me encontre, que ele sente comigo, que ele olhe nos meus olhos e que ele fale alguma coisa, mas não me deixa assim, não me deixa nessa angústia. Eu quero ouvir alguma coisa dele, eu quero poder receber algo dele, ainda que seja uma correção. Quantas as vezes nós vemos os nossos filhos, sejam adolescentes, naquela chamada rebeldia de adolescente, o que basicamente eles estão querendo dizer: por favor, eu existo, olha para mim, eu existo, eu estou aqui, atenta. E por mais insano que talvez possa parecer a nossa mente, entre aspas, adulta, para o adolescente o que ele está querendo fazer é dizer: por favor, se eu sou culpado, me corrija, mas atenta a mim, olha para mim, esteja comigo. Sabe que chega a ser um paradoxo. Se nós seguirmos, entre aspas, uma vida normal, e é difícil determinar o que é normal, mas normalmente nós casamos ali nos 20 alguma coisa, e aí temos ainda vamos ter os nossos filhos lá pelos 27, 30, sei lá, 30 e poucos, né, alguns um pouco mais hoje, e nós começamos a ter os nossos filhos crescendo ali, até os 40 e poucos eles já começam a entrar, né, na adolescência. Só que nós, enquanto adultos, que temos aquela gana e aquela força de poder vencer, de trabalhar, de produzir, de fato de vencer na vida, é até por aí, né, cara? Aquela coisa, os 40, 40 e poucos, é quando a gente tem ainda aquele negócio que a gente está sonhando, que, bora, vamos lá. E nesse momento que a gente tem aquela gana de produzir, de vencer, de correr, é o tempo que os nossos filhos mais precisam da gente. Chega a ser um paradoxo isso. Aquele tempo onde nós temos que estar chutando, cabeceando, resolvendo, né? É o tempo que eles estão ali querendo estar com a gente. E aí você diz: mas eu estou trabalhando para poder dar o melhor para eles. Eu estou trabalhando e me esforçando e faço tudo isso que eu faço é por vocês. E se você pudesse perguntar para eles o que eles queriam, eles iam dizer: pai, eu só te quero. O que eu queria era só tu. Eu poderia só estar sentado contigo. Eu lembro um dia conversando com uma pastora sobre um outro caso de um amigo meu bem próximo, que era filho de pastores, e eu dizia: eu estou preocupado com esse meu amigo, filho de pastor, porque ele não tem atenção dos pais, ele não tem atenção nada, ele não recebe carinho, ele não recebe afeto, ele é um cara que está abandonado dentro de casa. E era na época um adolescente assim, um jovem. E eu lembro que essa pastora, ela me comentou que ela fazia parte de um grupo de oração, onde eles oravam juntos, junto com os pais do menino, e ela me disse: mas sabe, Anderson, ele ora, todas as vezes que nós nos reunimos, ele ora pelo filho. E naquele dia aquilo me soou tranquilo, me respondeu os meus questionamentos, mas hoje, anos depois, sendo pai, eu me dou conta de que orar, por mais importante que seja e não pare, não é suficiente. Boas intenções
não são suficientes. Davi coloca o nome no seu filho de Absalão, Abshalom, pai da paz. Quando nós escolhemos os nomes dos nossos filhos, a gente foi pelo significado. A gente comprou aquele livro dos nomes, né? E foi pelo significado, assim. Significado bonito, nome. Não, esse daqui não. Significado bonito. Né? Porque tem uns nomes meio estranhos, assim, né? Que você vai, tipo, aí fomos pelo significado. Cara, esse aqui é. Timóteo significa aquele que honra a Deus. E Isabel significa consagrada ao Senhor. Mais do que significados bonitos, é um desejo do nosso coração de ver os nossos filhos assim. E é assim a concepção em Israel, sempre foi. Eu dou o nome a um filho com um anseio e um desejo, mas só o desejo não é suficiente. Só esse anseio de ver a coisa acontecer não é suficiente. Eles precisam um pouquinho mais. Eles necessitam um pouquinho mais da gente, mais do que apenas boas intenções, mais do que apenas um desejo bom, mais do que apenas boas orações que nós fizemos por eles. Eles precisam da gente. Eu contei essa história aqui no seminário de paternidade, mas quando eu saio para ministrar em outros lugares, eu procuro, quando é perto, assim, se eu vou de carro e dá no jeito levar os meus filhos junto, um ou outro. Né? O Tim já é mais parceiro para isso, a Bel já não é tanto assim. Mas ela pergunta assim, onde é que nós vamos ficar, onde é que vai, né? É um pouco mais seletivo, assim. O Tim já é mais parceirão, bora, vamos dormir onde que for. E aí eu convidei ele, eu fui ministrar em Pelotas, e eu convidei o Tim e disse, Tim, vamos junto, cara. Ele, bora, vamos embora. Na época ele devia ter uns 11 anos, eu acho. E ele disse, pai, onde é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar em hotel. Eu digo, não sei, cara. Mas tu não fala nada, tu fica bem quietinho. Né? Nós vamos chegar lá, se for na casa dos irmãos, nós vamos ficar na casa dos irmãos, se for na casa de quem, tu fica bem quietinho. E nós fomos, e chegamos lá, o pastor não estava, tinha saído, o menino que estava nos recepcionando, ele disse, espera um pouquinho aqui, que o pastor já foi ali, depois ele já volta e leva vocês para o hotel. Quando ele falou isso, eu olhei para o Tim, estava a boca aqui, na orelha já. Né? Estava feliz da vida. E aí, fomos para o hotel, chegamos lá, era um hotel simples, mas muito confortável, assim, um quarto enorme, tinha 6 camas de solteiro. O Tim dormiu um pouquinho em cada uma delas. Ele pulava de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Enfim, fomos para o culto, depois do culto nos levaram para uma pizzaria. Era o que ele queria. Nós comemos na pizzaria, cara, comemos tudo de boa, fomos para o hotel de novo, de manhã, café da manhã no hotel, sempre é bom. Tomamos café da manhã, fomos para o culto, ao meio-dia nos levaram para uma churrascaria. É céu, cara, comemos uma churrascaria, né? E fomos para o hotel de tarde, ficamos no hotel, a tarde era livre, fomos para a tarde, ficamos ali no hotel, e aí ele disse, Tim, o que tu quer fazer agora? Aí ele disse, pai, vamos brincar de lutinha. Bora, vamos brincar de lutinha, né? Pai e filho sempre brinca de lutinha, quer dizer, agora eu não brinco mais, porque ele cresceu, daí... Quando eu comecei a apanhar, eu desisti de brincar, ele chegou, vamos, não, hoje não. Agora está grande, cara, está enorme, né? Eu estou contando essa história porque ele não está aqui, né? Porque senão ia ficar xarope. Toda vez que ele não, outro dia, outra vez, né? Mas está forte. Mas enfim, brincamos de lutinha e tal, aquela coisa toda, e rola para cá, rola para lá, né? Aí deu agora deixa eu me preparar para de noite, que ainda tem que ministrar de noite. Mas antes de nós irmos para o culto, nós saímos para dar um rolé, e fomos no campo do Pelotas, olhamos o treino do Pelotas, olhamos o treino do Brasil de Pelotas, descobrimos que ia ter jogo do Brasil de Pelotas no domingo de tarde. E aí eu tinha que voltar para o culto, quer dizer, eu não tinha escala no culto, mas o pastor vai no culto, né? Aí eu digo, cara, vou ter que ir para o culto. Aí, sabe o que, cara? Não, nós não vamos voltar para o culto. Tem alguém que vai pregar, tem alguém que vai dirigir, está tudo programado, vamos no jogo, cara. Comprei os ingressos para olhar o jogo no meio da torcida chavante. Enfim, compramos ingresso, antes de ir para o culto, passei na padaria. Digo, Tim, o que tu quer comer? Eu digo, mas assim? Aham. Aí ele pediu o que ele quis comer, comeu, fomos para o culto, bora, foi massa o culto, depois de noite, comer de novo depois do culto, aí come, no outro dia café da manhã no hotel, fomos para o outro culto, ministramos, almoçamos e aí fomos para o jogo. Fomos no jogo, assistimos o jogo no meio da torcida chavante, mas no meio mesmo, aquela muvuca, até uma hora ele disse, pai, acho melhor não sair daqui, que o troço está ficando feio, né? Aí, aquela confusão, assistimos o jogo, top, ganhamos a partida, né? Aí, viemos embora. No outro dia, almoçando em casa, a Miriam perguntou para ele, filho, me conta. E ele começou a contar tudo isso que eu contei para vocês, ele contando em detalhes, assim, tudo o que aconteceu, ele estava emocionado da gente poder ter aquele momento, assim, né, pai e filho. E eu feliz de poder ter proporcionado isso a ele, né, de poder ter dado isso a ele. E aí a Miriam fez a pergunta, tá, mas o que mais tu gostou? E ele olhou e disse,
de lutar com o papai. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu teria economizado um bocado de dinheiro se eu soubesse disso antes, não é? Teria sido uma economia absurda. Cara, mas aquilo demorou 15 minutos do meu tempo. 15 minutos do meu tempo. E causou um impacto profundo na vida daquele menino de 11 anos de idade. 15 minutos. Talvez não mais do que isso. De atenção minha para ele. E depois eu disse, cara, segura que eu preciso me preparar. E eu tinha que preparar as ministrações, enfim. Afinal, fui para trabalhar. 15 minutos. Esse negócio de ser pai, cara, tem me desafiado desde sempre. O Tim, que é as histórias que eu acabo contando, né, mais o nosso primeiro filho, quando ele caiu nos meus braços, eu comecei a chorar. E eu orei e disse, Deus, me ensina a ser um homem de Deus, porque eu preciso ser homem de Deus para cuidar desse negocinho aqui. Porque aquilo me desafiou tanto, porque eu disse, cara, se eu não conseguir ser esse cara que te conhece, esse cara que vive contigo, para mim poder ser referência para ele, eu não sei como é que eu vou cuidar desse negocinho, porque eu me dei conta de que tinha um ser que ia ser dependente de mim. Eu lembro das primeiras orações dele, primeira, na verdade, que ele fez. Ele sempre foi muito apaixonado por bateria, desde pequenininho, que acho que é mais fácil de bater, sei lá, né? Bate, sai som, né? Mas ele sempre foi fissurado por bateria, ele sempre amava a bateria, batia em tudo que tinha em casa, batia. Ele era pequenininho, já batia. E um dia nós fomos numa loja de música, e ele viu uma bateria daquelas mini, aquelas pequenininhas assim, uma bateria vermelha, e ele disse, pai, eu quero. Eu digo, bah, porque aquele negócio é pequenininho, mas é só o tamanho, o preço não, né? E aí, eu digo, cara, vamos ver e tal. E aí eles, mas eu queria a bateria. Aí foi dormir à noite, a gente sempre sentava com ele, a Miriam contava a historinha normalmente, e eu orava, né? E aí eu sentei com ele, vamos orar, cara. Dele, pai, eu queria a bateria. Eu disse, o seguinte, ora, pede a Deus que Deus te dê a bateria, porque o papai não tem dinheiro, então ora. E aí ele, mas eu não sei orar. Eu digo, então vou te explicar. Então você ora a Deus, fala do jeito que tu fala comigo, tu fala com Deus. Então tá. Aí ele falou, papai do céu, eu quero a bateria. Aquela vermelha da loja. Amém. Beleza. Era isso aí, cara, valeu, bora, oramos e tal. Ele é apaixonado, cara, pela bateria. No outro dia, irmãos, eu ganhei uma oferta de praticamente o valor da bateria. Fui lá, comprei a bateria, trouxe para casa, ele ficou feliz, foi top. À noite, né, fui botar na cama de novo, fomos orar. Aí eu disse, e aí, filho, tu viu, cara? Deus respondeu. Foi muito legal, que legal. Então vamos orar de novo? Vamos. Então ora de novo, filho, ora. Só peraí, antes de orar, eu só quero explicar. Papai quer trocar de carro. Aí, já que está assim, né, com o homem, vai que funciona, né? Já que tá bem lá. Mas enfim, estava lá aquele negócio, cara, feliz da vida, né, com a bateria e tal. E aí um dia, a Miriam, né, nós tomamos café da manhã, e a Miriam, filho, o que tu quer ser quando crescer? Daí ele, mas sem pensar, baterista. Pensei, vai morrer de fome, né? Eu pensei, mas baterista. E aí eu disse, que legal, claro, né, tu incentiva, né, pequenininho, vai mudar depois, mas pequenininho. Com o tempo a gente convence, né, a gente vai convencer. Eu quero ser baterista. Eu digo, que legal, filho, que legal. Passou uns 30 segundos, ele disse, não, eu quero ser baterista e pastor. Eu digo, tá melhorando. Passou mais uns 30 segundos, ele disse, não, eu quero ser só pastor. Porque meu pai não é baterista, e eu quero ser igual ao meu pai. Quando ele disse isso, cara, me bateu um negócio aqui dentro. Eu digo, que referência que eu estou sendo para esse piá. Que referência que eu estou sendo para esse cara que abre mão do sonho dele, que era o sonho dele, ser baterista. Era o sonho dele de viver aquela realidade, de poder andar perto daquilo tudo. Ele abre mão disso tudo para poder... Cara, eu quero ver esse cara aí, mano. Eu quero estar perto desse cara aí. Eu quero poder entender esse cara aí, eu quero ser igual a esse maluco aí. Aquilo me chacoalhou as bases, cara.
Aquilo me deu um temor tão grande, de ver o quanto essas coisinhas aí que a gente gera, essas coisinhas que saem da gente, quanto de fato elas precisam e dependem da gente. Absalão, ele diz para Joabe: eu quero ver meu pai. Se ele tem que me corrigir, que ele corrija, mas que ele diga alguma coisa, que ele não seja indiferente, que ele não seja um pai ausente, que ele esteja presente, que me corrija, que faça alguma coisa, que diga alguma coisa. E aí Joabe vai e fala com Davi, e Davi então permite que ele se aproxime. E ele se aproxima de Davi, e Davi não fala nada. Davi chega até Absalão, o beija e sai. Talvez para Davi, e tentando me colocar nos sapatos de Davi, talvez para Davi essa foi uma ação muito difícil, porque no seu coração ele estava ferido e machucado. E a sua relação de paternidade também, nós que vivemos isso como princípio de cura interior, a gente entende isso. Talvez Davi, na sua relação com o seu pai, era difícil. Lembra? No dia da unção, ele foi o esquecido. No dia que escolheram os filhos para ungir, ele foi esquecido. Ele nem era lembrado. Talvez a relação dele com o pai dele não foi tão próxima, e talvez essa era a dificuldade que ele tinha de como é que eu vou dar algo que eu não tive? Como é que eu vou derramar sobre ele algo que nunca ninguém derramou sobre mim? Mas a gente tem aprendido o seguinte, que a grande questão não é a história que te trouxe até aqui. O que vai fazer a diferença na sua vida é a história que você constrói a partir de hoje. São as decisões que você toma hoje que vão mudar o seu futuro, vão mudar o seu destino. Talvez a sua história, cara, de vida, de família, tenha sido um desastre. Talvez a sua experiência de família tenha sido traumática. Não significa que você necessariamente tenha que prosseguir com a sua linhagem de uma vida, de uma família fracassada. A decisão é sua de mudar a sua história. A decisão é sua de dizer, cara, isso acaba por aqui. Eu decido viver uma vida de família saudável. Davi tem dificuldade de conversar. Ele abraça e beija Absalão. Talvez na cabeça de Davi esse foi um grande ato, porque olhando na história de Israel, lembra de Jacó e Esaú, que brigaram feio e um fugiu para um lado, roubou o direito de primogenitura do outro e foge, e Esaú fica doidão, correndo atrás de Jacó, e de repente Jacó decide, cara, eu preciso enfrentar o meu irmão, e ele vai para enfrentar o irmão, manda alguns servos para um lado, e ele fica ali, e quando vem Esaú correndo, desce do cavalo, correndo em direção a Jacó, ele se prostra, e quando Esaú chega, ele abraça e o beija, e quando Jacó o beija, toda aquela ira é aplacada, todo aquele furor de Esaú se acalma, e eles se acertam. Talvez a expectativa de Davi, conhecendo a história de Israel, eu não sei, eu estou aqui conjecturando, mas talvez era a esperança dele, de cara, eu beijando ele, talvez ele vai entender, eu beijando ele vai ver que eu estou a favor dele, mas não era isso que Absalão queria ouvir, não era isso que Absalão precisava. A linguagem de amor de Absalão era diferente. Absalão queria interação, ele queria ouvir alguma coisa, e Davi não fala nada. Davi não corrige, Davi não diz, cara, você está errado, você vai ficar preso, você vai ir, nada. Nada. E nós que somos pais, nós temos essa dificuldade de às vezes comunicar nos nossos filhos na linguagem deles. E principalmente se você tem filho adolescente. A dificuldade que nós temos de poder comunicar com eles. A dificuldade que nós temos de falar o idioma deles. E aí você vai dizer assim, mas essa gurizada, essa meninada está diferente. Tá. E sabe de quem é a responsabilidade de comunicar com eles? É minha e a sua. É minha responsabilidade. Não é deles de ter que entender-nos, é nossa de entendê-los. É a nossa via de poder comunicar com eles, de poder olhar nos olhos deles e de poder alcançar os seus corações. É nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar isso. Ela é nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade sobre os nossos filhos. Absalão se indigna, e no capítulo 15, o verso 1, ele diz assim, e depois disso, logo depois de estar com o rei,
Absalão faz aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantou-se Absalão pela manhã, e parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava assim e lhe dizia: de que cidade és tu? E respondeu ele: de tal tribo de Israel é teu servo. E Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Depois de sair do encontro com Davi, Absalão sai, ele aparelha alguns do seu exército, algumas pessoas, e ele para na porta de Jerusalém. Lembra aquela porta que eu falei que ele via dos seus aposentos? Ele para naquela porta, e cada um que chegava para ir conversar com o rei, para ter a sua demanda com o rei, ele dizia: da onde vem você? E ele dizia: eu venho de tal tribo, teu servo vem de tal tribo. O que você precisa? Eu tenho essa e essa e essa demanda. E ele dizia: bom, a tua demanda é boa, mas não tem quem te ouça em Israel. Por que não tem quem te ouça em Israel? Porque se ele não ouve o pai, ou melhor, se o pai não ouve o filho, vai ouvir quem? Na cabeça de Absalão, ele dizia: cara, se o meu pai não ouve a mim, por que ele vai ouvir a ti? Na cabeça de Absalão, ele tinha: cara, eu tentei de tudo conversar com meu pai, ele não ouviu a mim. Por que ele vai ouvir? A tua causa é boa, mas não tem quem te ouça em Israel. E você conhece a história? Ele toma um exército, e ele avança contra Israel, e ele toma o reino de Israel, a ponto de Davi ter que fugir. E ele assume o reinado. Toda aquela rebeldia, toda aquela ira, todo aquele negócio que nós normalmente conhecemos da vida de Absalão, na verdade ela surgiu por negligência. Ela surgiu por apatia. Ela surgiu por abandono. Tudo aquilo que nós olhamos a Absalão e dizemos: meu Deus do céu, que filho foi esse? Na verdade surgiu por um pai fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. De um pai que estava ali fisicamente, mas emocionalmente distante. Talvez pelo trabalho, talvez pela bebida, talvez pelas dificuldades, talvez por tantas coisas, cara, que nós passamos, que nós estamos, mas não estamos. Eu falo também, sempre brinco, no seminário de paternidade, que é aquele homem que está sentado olhando 750 canais que ele tem em casa, a criança quebrando pau dentro de casa, e ele não vê nada. Ele não consegue estar ali. Ele está fisicamente ali, mas não está emocionalmente ali, ou espiritualmente ali. Agora eu quero que você pule lá para o capítulo 18 de 2 Samuel. Davi foge, então o seu exército é montado novamente para guerrear contra Absalão, o seu filho. E Davi vai à luta, e quando ele se arma para sair à guerra, os soldados chegaram para ele e disseram assim: não, você fica. Porque se um de nós morrer, não importa, mas tu vale por 10.000 de nós. Então você não vai à guerra, você fica. E aí Davi diz: beleza, eu fico. Mas no verso 5, ele dá a ordem ao seu exército dizendo: por favor, tratai brandamente ao meu filho Absalão. Cuide do meu filho, não maltrate o meu filho. Ele é meu filho, eu o amo, é meu filho. E a Bíblia diz que todo o povo, no verso 5, ouviu quando o rei deu a ordem aos seus capitães acerca de Absalão. Eles saem ao campo, e vocês conhecem a história. Absalão sai correndo na sua jumenta e ele fica preso num arbusto pelos seus cabelos. E eles vêm, quando vem Absalão preso, eles vêm e o ferem e o matam. E quando o matam, vêm e contam a Joabe. E Joabe envia um servo para contar a Davi o que havia acontecido. E aí um outro diz: mas eu gostaria de contar isso a Davi. E ele diz: mas por que? Eu já mandei um servo, um etíope. Não, eu quero contar. E saem os dois correndo. Esse segundo servo chega antes do que o etíope e conta a Davi: Davi, aqueles que eram contra ti já não são mais. Ou seja, nós vencemos a guerra. Você vai poder voltar ao palácio. Você vai poder voltar à sua posição. Você vai poder voltar a ser rei novamente. E olha o que Davi pergunta a esse menino:
no verso 29, perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Ele não perguntou: vencemos a guerra. Ele não perguntou: eu posso sentar no trono de novo? Ele perguntou: vai bem o jovem Absalão? E por que ele pergunta isso? Porque ele amava Absalão. Ele amava. Assim como eu e você amamos os nossos filhos, ele amava Absalão. Ele desejava que esse menino fosse o pai da paz. Ele desejava que esse menino tivesse um destino totalmente diferente. Nisso chega o etíope correndo, e quando esse chega, e ele diz assim no verso 31, nisso chegou o etíope e disse: ouve, Senhor meu rei, a boa notícia, hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que levantaram contra ti. E o verso 32, o rei pergunta ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Eu não estou preocupado com a guerra, eu não estou preocupado se a gente ganhou, eu não estou preocupado com nada, estou preocupado com uma coisa: como é que está meu filho? Me conta como é que está meu filho. E o etíope respondeu: sejam como aquele jovem os inimigos do meu rei, e todos que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, parece que você consegue sentir o coração de Davi. Dizendo: cara, mas é meu filho, eu amava o meu filho. Por mais negligente que ele foi, por mais péssimo pai que ele foi, ele amava o seu filho. Ele amava o seu filho. E ele foi se dar conta daquilo que ele construiu, ou do que ele deixou de construir. Depende de como nós vemos. Quando chegou nesse estágio, quando não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais nada para fazer pelo filho, quando ele disse: cara, já era. Ele disse: puxa, antes eu tivesse morrido no teu lugar, antes eu tivesse padecido o que você passou, antes eu tivesse ido, para que você pudesse estar aí. Eu acho que é o sentimento de todo pai. O Senhor tem colocado em nós um presente precioso, que são os nossos filhos. O Senhor tem nos dado uma herança sensacional, que é poder viver família. Eu sei que cada família tem uma história, cada família tem um estilo, cada família tem as suas disfunções. Mas eu realmente acredito que depois da salvação, o maior presente que Deus nos deu aqui na terra é poder viver família. Mas Anderson, eu sou solteiro, graças a Deus, e estou de boa. Essa mensagem eu passei batido hoje. Para mim está tranquilo, graças a Deus. Ufa. Sabe que a você que é solteiro, jovem, no dia que Absalão desistiu de lutar pelo relacionamento com seu pai, no dia que Absalão desistiu de insistir em trazer de volta esse relacionamento, no dia que Absalão abriu mão de tentar restaurar a relação entre ele e o seu pai, foi o dia, inconsciente, mas foi o dia que ele assinou o seu atestado de óbito. Quando ele decide romper com tudo aquilo e dizer como jovem: cara, não me interessa mais nada, que se exploda, acabou, eu vou brigar e já era, vou querer as minhas coisas. Bom, naquele dia, ele iniciou um processo, ou ele iniciou o processo do fim. Nós, como fazedores, né, que a gente promove o evento e todo esse processo, nós acreditamos e prego isso desde 2002, que Deus está levantando uma geração que converterá o coração dos pais aos filhos, que Deus tem derramado uma unção sobre jovens para restaurar o coração dos pais aos filhos. Então talvez você é solteiro hoje aqui, eu particularmente creio, que o Senhor diz, ele diz isso em Malaquias, capítulo 5, 4,
Esqueci agora, não importa. E Lucas capítulo 1, o verso 17. Ele encerra o Velho Testamento e inicia o Novo Testamento dizendo que Ele derramaria do seu Espírito para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Uma geração que traz restauração dentro de casa. Uma geração que traz restauração para a família. Uma geração que entende esses princípios e luta por esses princípios. Nós que somos pais, temos um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade de cuidar desses bacurizinhos, de cuidar dessas coisinhas que vão crescendo, que daqui a pouco estão com 19, 20, 25, e estão aí, cara, e a gente está aí com essas coisas que cresceram e começa a ter as suas histórias, as suas vidas. Mas ainda hoje a minha mãe disse, a gente continua sendo mãe a vida inteira. Os filhos ficam pouco tempo com a gente, mas a gente é mãe sempre, né? E assim somos mães, somos pais, sempre. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude. E a minha oração é que o Senhor de fato fortaleça as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Talvez você já imaginou o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer isso mesmo. Vamos juntar as famílias, vamos? Se você está perto aí da sua família, junta aí. Vamos tentar estar o mais próximo possível. Se você porventura vê alguém solito, gruda, não deixe só. Se você está só, olha para o lado e junta com alguém e diga, posso fazer parte da sua família aí por um instantezinho? Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a orar pela sua família. Eu quero convidar você a abençoar a sua família. Talvez hoje seja um bom momento de você olhar nos olhos e dizer, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa por talvez não poder corresponder como tu espera que eu correspondesse. Talvez do filho olhar para o pai, para a mãe e dizer, puxa, me perdoa. Por às vezes eu não compreender ou não ter paciência de esperar que de fato tu possa me entender ou me compreender. Porque não é fácil, gurizada, vou avisar vocês, não é muito barbado entendê-los. Mas existe um prazer maior, que é viver família. Que é podermos viver família. Que é podermos olhar os nossos filhos e viver família. Por isso ore aí. Pode começar. Ore se você está só, você e a sua esposa, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore aí em nome de Jesus. Se seus filhos estão, se talvez estão na escolinha, ore por eles lá em cima. Ore por eles. Aleluia. Aleluia. Papai, eu abençoo, Senhor, as famílias nessa noite. Senhor, eu abençoo as famílias nessa noite. O inimigo tem se lançado para destruir, Senhor, os lares. O inimigo tem se lançado, Senhor, para destruir a casa. Para destruir, Senhor, os bens mais preciosos que nós temos, que são os laços de afeto e misericórdia que nos unem. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Senhor, nessa unção que Tu tens derramado sobre a Tua igreja nesses últimos dias. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que essa unção de converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais, Senhor, para que Tu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, derrama dessa graça e derrama dessa unção sobre cada família, sobre cada lar aqui nessa noite.
Senhor, que o marido se converta à esposa, a esposa se converta ao marido, que os pais se convertam aos filhos e os filhos aos seus pais. Senhor, aqueles filhos que estão distantes, aqueles filhos, Senhor, que não estão nos caminhos do Senhor, eu oro, Pai, nessa noite. Alcança, Senhor, o coração. Atenta, Senhor, a oração dos teus filhos, Senhor, que clamam. E alcança, Pai. Nós nos unimos em fé, Senhor, crendo, como diz em Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, nós abençoamos, Pai. Nós abençoamos, Senhor, as famílias. Nós abençoamos, Senhor, os lares. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que haja conexões de coração para coração. Que hajam conexões, Senhor, de coração para coração. Que possamos, Senhor, olhar nos olhos dos nossos filhos e haver conexões, e estabelecer conexões. Pai, eu abençoo a tua casa. Eu abençoo, Senhor, os teus filhos. Eu abençoo, Senhor, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a irmos mais além. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos cada vez mais em Ti. Ajuda-nos, Senhor, como família, que tenhamos famílias estruturadas, que tenhamos famílias sólidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.